A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria estarmos juntos para compartilharmos as verdades da palavra de Deus. Essa palavra que é viva, que é transformadora, que muda as nossas vidas, que transforma, que nos alimenta, que nos inspira. Com certeza Deus tem algo a compartilhar conosco hoje. Tem algo da parte de Deus para te inspirar, para te ensinar. E com certeza a fé vai ser gerada. Uma vez que a fé é gerada, então milagres também acontecem em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco por meio da palavra em nome de Jesus. Pai, nessa hora nós voltamos nosso coração para o Senhor, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração, plena certeza de que o Senhor fala conosco por meio da sua palavra. Dá-nos revelação, dá-nos entendimento espiritual dessas verdades da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Não é por acaso que você está aqui, com certeza Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar ao seu coração, quer ministrar vida para você, em nome do Senhor Jesus. E hoje nós estamos dando início ao livro de Juízes. Uau, temos caminhado por toda a Bíblia, vamos de Gênesis a Apocalipse, e hoje nós estamos no livro de Juízes. Falamos já de Gênesis, de Êxodo, de Números, de Levítico, de Números, Deuteronômio, Josué, e agora nós chegamos no livro de Juízes, que é uma continuação do livro de Josué. E nós vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos ensinar nesse livro tão poderoso da palavra de Deus. Lembra que nós estamos estudando os princípios que estão por detrás dessas histórias. Não é simplesmente contar para você uma história, mas nosso alvo aqui é que você seja edificado. O que a palavra de Deus tem a nos ensinar, o que de Cristo nós podemos aprender nesses livros, o que Deus realmente quer nos ensinar com tudo isso que está escrito. Não é por acaso que está aqui, com certeza tem algo que nós precisamos aprender na palavra de Deus. Aleluia. E eu gostaria então de começar lendo apenas um versículo que diz assim lá em Juízes capítulo 17, versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Esse é o resumo do livro de Juízes. Então, uma vez que não havia liderança, uma vez que não havia líderes, então cada um fazia o que bem achava, e então por isso havia tantos problemas. Então você vê aqui a nação de Israel em altos e baixos, em todo o tempo. Havia então em Israel ali um problema, porque eles se desviavam dos caminhos do Senhor. Então vinham os povos contra Israel, dominava eles então clamavam ao Senhor. Então Deus levantava um juiz, aquele que iria ser o libertador do povo de Israel. E então no tempo desse juiz, então havia calmaria, havia paz, porque havia então uma liderança, do Senhor era com essa liderança, então tudo estava muito bem. Então quando então morria o juiz, então o povo se desviava novamente, e aí vinha as outras nações, fazia do povo de Israel escravos, e aí esse ciclo se repetia. E nós vemos então nessa história aqui do livro de Juízes. Mas eu gostaria então de mostrar que esse livro de Juízes é essa continuação daquilo que Deus começou a fazer ali com Josué, né? Então você vê que a história do livro de Juízes, ele continua falando acerca de José, inclusive fala da morte dele. Está aqui em Juízes capítulo 2, versículo 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todos os grandes feitos, as obras feitas pelo Senhor a Israel. Então veja, depois de Josué, ainda outros homens, outros anciãos, eles então continuaram servindo ao Senhor e levavam o povo a servir ao Senhor, ok?
Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, sepultado no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Goás. Foi também congregado a seus pais, a toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Então, nós vemos aqui que depois de Josué, se levantou, tempos depois, uma nova geração. E essa nova geração que não conhecia o Senhor, fizeram com que o povo, então, fosse adorar outros deuses. E aí você sabe a história. Deus já tinha estabelecido a lei, e que se eles andassem de acordo com os mandamentos do Senhor, todas essas bênçãos viriam e alcançariam a vida deles. Nós falamos sobre isso em Deuteronômio capítulo 28, sobre as bênçãos e as maldições, né? Se você não ouviu, você pode ouvir, né? Tá no YouTube. Você vai ver que nós falamos sobre as bênçãos e as maldições, né? Se eles andassem nos caminhos do Senhor, haveria bênçãos. Se eles não andassem, haveria uma lista enorme de maldições. Então, uma vez que eles não estavam andando debaixo da lei do Senhor, dos mandamentos do Senhor, então estava sobre eles a maldição. Então isso é muito sério. Então tem muitos cristãos que infelizmente hoje ainda querem viver com Deus baseado na lei, pensando que assim vão ter a bênção de Deus. Mas veja, o não cumprimento da lei vai ocasionar então diversas maldições. Hoje nós não precisamos mais viver debaixo da lei, porque agora a graça de Deus nos foi concedida, uma nova aliança foi nos dada. Então hoje nós cremos no que Cristo fez, e em Cristo nós não somos mais amaldiçoados, pelo contrário, nós somos abençoados. Mas talvez você diga, pastor, mas não há consequências do pecado? Com certeza, há consequências. Se você colocar agora mesmo a mão no fogo, vai queimar. Existem consequências, com certeza, mas não podemos dizer mais que estamos debaixo de maldição. Por quê? Porque agora em Cristo nós fomos abençoados e Ele nos resgatou da maldição. Não é o que a palavra de Deus diz? Ali em Gálatas, Ele nos resgatou da maldição da lei. Então veja, nós estamos como se fosse no mar de maldição. Então veio ali então o resgate. Então a pessoa que está se afogando ali no mar, ele está envolto com o mar, com aquelas águas, mas vem alguém e resgata. O que é o resgate? É tirar daquele lugar e levar para outro lugar. Então, você já deve ter visto aqueles helicópteros que vêm, então, e resgatam a pessoa do mar, leva para esse lugar, para esse helicóptero, depois coloca ele em outra posição, em outro lugar, em terra firme. Assim também, o resgate de Deus é nos tirar realmente da maldição e nos levar ao lugar da posição da bênção. Então hoje você não está debaixo mais da maldição. Você está debaixo da bênção de Deus sobre a sua vida. Mas infelizmente o povo naquele tempo estava sofrendo a maldição. E uma das maldições era que se eles não seguissem o Senhor, eles seriam dominados por outros povos. Entende? Então, essa era uma das maldições que vinham sobre o povo de Israel, porque eles não seguiam ao Senhor, eles não adoravam ao Senhor, agora estavam adorando outros deuses. E é por isso que eles então vinham e eram dominados por outros povos e se tornavam escravos. E aí quando eles se tornavam escravos, então eles clamavam ao Senhor e Deus levantava juízes. Ok? Lá em Juízes capítulo 2, versículo 18, mostra isso aqui claramente. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles antes aos seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Então eles ficavam apertados, oprimidos por esses inimigos. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam
e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Veja, quando havia liderança, então eles eram livres da opressão, eles eram livres do mal. Mas uma vez que a liderança morria, então você vê que eles voltavam a velhas práticas, voltavam aos outros deuses, e aí havia um problema. Entende? Então, isso nos mostra o valor e a importância da liderança. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos ver a história desses homens de Deus, e até mulheres de Deus, que Deus levantou para serem um canal para abençoar Israel. Então Deus trabalha com liderança, Deus trabalha com líderes. Esses líderes que nós vamos compartilhar estão até escritos na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11. Sansão é um exemplo disso. Deus deu a ele uma força sobrenatural. Nesses próximos dias vamos compartilhar acerca de Sansão. Por quê? Porque Sansão foi um desses que Deus levantou como homem consagrado. E Deus deu a ele um poder, ele deu a ele uma capacidade, uma habilidade para um propósito, para ser uma bênção para a nação de Israel. Então Deus está sempre à procura de homens e mulheres que ele possa levantar, que ele possa usar para o propósito dele, para o cumprimento do propósito dele. Então, onde há liderança, então há uma direção, há direcionamentos, há clareza de rumo, de propósito. Então isso é uma grande bênção, né? Então você vê no Velho Testamento Deus levantando vários homens. Nós vamos ver, claro, Moisés sendo levantado, vemos Josué, né? Depois nós vemos esses juízes sendo levantados para ser uma bênção para a nação de Israel. Depois nós vemos o próprio Davi sendo levantado para ser um grande rei. Então homens de Deus, profetas de Deus, como o profeta Samuel. Então você vê que Deus ele estabelece homens de Deus que vão de fato dar direção, que vão ser modelo para o rebanho de Deus. E aí a gente chega no Novo Testamento, Jesus ele foca a vida dele em 12, basicamente. Então o tempo todo estava junto com esses 12. Por quê? Porque Jesus estava formando a próxima geração de líderes. Aqueles que iriam continuar a obra do Senhor, que eles iriam continuar aquilo que Deus havia começado a fazer por meio de Cristo. Entende? Então Deus está sempre à procura de líderes. E aí nós vamos para o livro de Atos, você vê os próprios discípulos que foram treinados por Jesus sendo levantados e liderando a igreja e sendo uma grande bênção, mas também vemos Deus levantando outro, como levantou Paulo, para ser um grande líder, um plantador de igrejas, aquele que ia ser uma referência, um modelo para os outros cristãos, para mostrar o caminho, mostrar a direção. Então você vê que em toda a Bíblia nós vemos o levantar de líderes, e aí depois de Paulo vemos ele levantando o próprio Timóteo, um filho na fé, que também foi um instrumento de Deus para a vida da igreja ou de igrejas. Então você vê, Deus está à procura de líderes. Não é por acaso que você está aqui me ouvindo, porque com certeza você é um desses líderes, um desses que Deus vai usar, quer usar e creio que está usando para o propósito dele. Entende? Então Deus está à procura desses líderes, o levantar de líderes. Não é por acaso que também o diabo se levanta contra a liderança. Por isso que liderança é tão atacada. Por quê? Porque líderes fortes vão fazer com que também o povo seja forte. Vai conduzir o povo ao lugar certo. Assim em qualquer área da vida, né? Onde a figura da liderança na família é tirada, então a família perde então a estrutura, então a família se enfraquece. Então na família precisa também de líderes, homens realmente que são modelos, que são referenciais, que são uma bênção na sua casa. Assim também na liderança, no trabalho, em qualquer lugar, nós precisamos de pessoas que se posicionam, pessoas que entenderam que foram chamadas, comissionadas para ser modelo, para ser exemplo, para ser inspiração a outros, para influenciar outros. E eu creio nisso, né? Assim como as aves foram feitas e criadas para voar, assim como os peixes foram criados para nadar, nós somos criados também para liderar,
para exercer domínio. Nós, como líderes, aqueles que entenderam o propósito de Deus, até mesmo a colheita dos novos frutos são resultados de líderes que são levantados, não é? Jesus mesmo diz: rogai ao Pai que mande o quê? Trabalhadores. Porque a seara é grande, poucos são o quê? Os líderes, os trabalhadores, não é? Tanto é que Jesus falou: ide e fazei o quê? Discípulos de todas as nações. Então, por que Jesus falou: ide e fazei discípulos de todas as nações? Porque não pode ser simplesmente multidão, tem que ser discípulo. Discípulo é aquele que assume um encargo, o discípulo é aquele que quer fazer o que o mestre fez, ele segue o exemplo, segue a direção e ele se multiplica na vida de outros. Então esse é o discípulo. Então nós somos aqui discípulos de Cristo, amém? E como discípulos nós vamos fazer o que Cristo fez, nós vamos continuar a fazer a obra que Deus realmente começou a fazer por meio de Cristo, né? Eu gosto quando o autor ali de Atos, que é o próprio Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, e ele então diz: olha, eu estou aqui relatando aqui aquilo que ele diz aqui, ó. Eu vou ler aqui para você, Atos 1, para não me perder aqui. Ele diz: escrevi o primeiro livro, que foi o Evangelho de Lucas, ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Por que então ele escreve assim? Porque ele diz: olha, no Evangelho de Lucas, eu disse para você, ó Teófilo, que Jesus começou a fazer e ensinar. Por quê? Porque agora a obra continua. No livro de Atos é apenas uma continuação daquilo que Jesus já fez. Então você é uma continuação da obra de Cristo. Então líderes são continuações, na verdade, daquilo que Cristo começou a fazer. Então quando nós entendemos que nós somos esses líderes hoje, então Deus começa a nos usar de uma maneira poderosa. Quando nós entendemos o nosso papel hoje, então Deus chama hoje líderes também para estabelecer a vontade dele aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Então, que Deus nesses dias levante líderes, né? Que Deus levante homens e mulheres de Deus, que vão realmente ser um modelo, uma referência, uma influência, que vai abençoar a muitos outros, aqueles que estão vindo. E principalmente, a nossa função é passar para a próxima geração aquilo que Deus nos deu. O que eu estou fazendo aqui com você é passando para você aquilo que Deus tem me dado. É transmitir para a próxima geração, é transmitir para outros aquilo que Deus tem me dado. E assim você deve fazer com outros. O que você tem recebido aqui é para inspirar outros, para influenciar outros, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua igreja, abençoar aqueles que estão ao seu redor. É você levar a mensagem que você tem recebido aqui a outros. Então, nós vamos estudar nesses próximos dias e vamos ver os princípios espirituais por detrás dessas histórias, desses juízes que Deus levantou, né? Desses homens de Deus que Deus estabeleceu para libertar o povo dele e para estabelecer a vontade de Deus. Então eu creio muito que Deus está nesses dias levantando, né, um grande exército, levantando homens e mulheres de Deus que têm fome e sede da palavra de Deus, que querem mais de Deus, que querem aprender mais do Senhor para poder ensinar outros, para inspirar outros, para abençoar a vida de outros, em nome do Senhor Jesus, que esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado, levarmos a mensagem do Evangelho a todos aqueles que estão ao nosso redor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de orar por você, liberar uma palavra de vida, e que você vai ser um grande líder nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nessa hora eu quero liberar uma palavra de vida, de fé na vida dos meus irmãos. E quero declarar em nome de Jesus que eles são levantados nessa geração, para influenciar a próxima geração, para levar a mensagem de Cristo, mensagem da graça do Senhor, aquela que nos alcançou, aquela que nos libertou, aquela que de fato tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Pai, eu oro para que o Teu Espírito, Teu Santo Espírito,
traga revelação na vida dos meus irmãos, para que eles entendam que eles foram chamados para serem líderes nas tuas mãos, para influenciarem outros, a buscarem o Senhor, a terem experiências vivas e poderosas com o Senhor. Eu oro para o levantar do Senhor na vida dos meus irmãos e que as bênçãos do céu estejam sobre a vida deles mais e mais, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Que alegria poder estar com você nesse dia. Inclusive, esse é um dia muito especial para mim, dia 1º de abril, né? Porque há 19 anos atrás eu estava sendo ordenado ao Ministério da Palavra. Então, desde 2006 que eu tenho estado nessa caminhada, apesar de que um ano antes eu já estava no teste, como pastor em treinamento, né? Um obreiro, né? Então já fazem 20 anos integralmente no ministério. Que alegria saber que Deus tem nos sustentado até aqui. Aleluia, e continuamos levando a palavra de Deus, e continuamos influenciando, abençoando, liberando palavras de vida e de bênção na vida dos irmãos, que esse é o nosso propósito, esse é o nosso chamado, levar a mensagem do Evangelho a toda criatura. É isso que nos move, né? É isso que nos faz levantar todas as manhãs para liberar palavras de vida e de bênção na vida dos irmãos. Aleluia. Amém, Érica. Obrigado. Deus possa te abençoar ricamente. Então, esse é o nosso chamado, de continuarmos levando a mensagem do Evangelho. Aquilo que recebemos é aquilo que nós passamos, né? E eu espero, então, contribuir, abençoar ainda mais a sua vida, naquilo que cabe a mim como ministro de Deus, como ministro do Evangelho, poder ministrar na sua vida. Por isso, ore por mim, ore pelo meu ministério, ore para que, de fato, os planos e os propósitos de Deus se cumpram na minha vida, né? Sou grato a Deus por esses 19 anos, sou grato a Deus pela minha esposa linda, preciosa, que entrou aí, que tem estado comigo nesse ministério. Você sabe que ministério pastoral não é um ministério sozinho, é um ministério com certeza da família, né? Porque todos realmente têm que estar envolvidos nisso, né? Não dá para o homem ir sozinho, precisa de uma auxiliadora, com certeza. Minha esposa tem sido essa mulher de Deus, que tem me inspirado, me abençoado de uma maneira poderosa. Deus realmente coloca a pessoa certa na nossa vida, e ela é essa pessoa para mim, e nós estamos juntos aí nesses 20 anos, né? Quase, na verdade 20 anos já como pastor, na função de pastor, né? 19 de ordenado, hoje, dia 1º de abril. Que alegria poder estar com você aqui, compartilhando essas verdades da palavra de Deus, continuando, né, o nosso chamado, e espero que até que Jesus volte, eu esteja compartilhando e falando, e com graça e com muito favor, das verdades da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que bênção, obrigado por estar aqui comigo, e eu tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada, e você é esse líder que Deus está levantando para abençoar muitos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um grande abraço, um bom dia, e nos vemos amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço.